Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato e esse aqui é o Como Eu Fiz, o quadro que a gente fala sobre viver de renda passiva e liberdade financeira. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial que já esteve aqui no canal do Professor Baroni algumas vezes, mas hoje ele veio aqui contar um pouquinho da história dele de 40 anos de investidor. O Alexandre Tawil, que vocês vão conhecer um pouquinho mais a fundo hoje, ele tem 57 anos, tá? Falta 3 anos ali para ele se aposentar, investe em fundos imobiliários desde 2017, já chegou a ter mais de 70 fundos na carteira dele. Ele vai contar um pouquinho como que é chegar na renda passiva, dar algumas dicas no lento do caminho, como você pode reinvestir, como você pode analisar os fundos. Então, fica até o final desse episódio que eu garanto que vai valer muito a pena, tá bom? Então, vamos conhecer o Alexandre Tawil? Obrigado aí pelo convite, um prazer aqui estar contigo, participando dessa live aí. Espero contribuir aí para o canal, né? E agradeço o pessoal da Suno aí, sempre muito simpático. Muito obrigado. Legal, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos lá, Tawil, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar nossa gravação, e aí você me comentou né, que você é profissional da área de TI e já investe há 40 anos, né? Então, queria que, resumidamente, você contasse um pouquinho pra gente, afinal a história é bem longa, né? Como é que foi a sua jornada até conhecer os fundos imobiliários e aí a partir disso a gente dá seguimento aqui no episódio. Ok. Bom, meu pai abriu para mim uma conta no Banco Real na época, nem existe mais o banco, né? Eu tinha 14 anos, né? E 2 anos depois, né, por influência de familiares, né, alguns primeiros falaram, tô ganhando tanto na bolsa, ganhei tal. E a poupança parecia que não rendia nada. A gente tinha uma inflação de 200% ao ano na época, né? Então eu resolvi pegar um pouquinho desse dinheiro e testar comprando ações, né? E um primo meu me deu um livro de análise técnica, na época eu estudei, então eu tentava investir de forma especulativa, não fui bem, mas como a inflação era muito alta, né, o valor subia, a gente achava que estava ganhando dinheiro. E isso foi até a quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, em 89, né, na época eu estava com 20 anos. Né, o Najinarras, ele especulava na Bolsa e tinha laranjas trabalhando com ele, e acabou que, até por influência do presidente da Bovespa, na época, de que os bancos, pressionando os bancos para não dar financiamento para ele, na época eram 5 dias para compensar, ele deu um cheque de 39 milhões de cruzados, acho que era cruzados novos, alguma coisa assim, a moeda da época. E não foi compensado. Ele era dono de metade da liquidez da Bolsa. A Bolsa quebra do Rio de Janeiro e isso leva à falência praticamente todas as corretoras, né? Foi uma tragédia aquilo ali. E aquilo me fez pensar, pô, deve ter uma outra forma de investir que não seja só especulativa. Então foi quando eu comecei a buscar outras formas de investimento. Logo em seguida saiu o livro do Décio Bazin, né? Fique Rico com Ações e tal. Eu li esse livro, também me deram um livro de Warren Buffett Way. Em 92 eu estava estagiando no Banco Central, então também conheci alguns novatos que estavam entrando lá. Eu era estagiário, mas tinha um pessoal concursado que estava entrando no Banco Central depois de longo tempo sem concurso. Eu trabalhava lá no DEASF, que era o departamento que calculava a poupança. E eles me incentivaram, acabei fazendo com modo livre na UNB Introdução à Economia, né? Eu fazia Ciência da Computação. E eu sempre gostei bastante de economia, de investimento e tal. E conversando com eles, eu desenvolvi ainda mais esse gosto por investimento. Bom, depois que eu me formei, eu trabalhei nos Correios, depois o segundo trabalho foi no BRB. E quando estava no BRB, um colega meu me deu a lei, isso foi em 95 por aí, me deu a lei dos fundos imobiliários. Eu li, achei aquilo interessante, ficou na minha cabeça, mas nem procurei se tinha algum fundo aberto e tal, não investi. E é, passado um tempo, né, isso foi na emissão do BBPO, se eu não estou me enganado, o meu gerente do Banco do Brasil me ligou oferecendo, acho que era R$ 5.000, coisa assim, o investimento mínimo.
tal, eu falei, vou experimentar. E acabei entrando nos fundos imobiliários assim, né, sem conhecer muito de fundos imobiliários, exceto a lei, e como um experimento, não era algo importante em termos de investimento na época para mim, era para verificar se aquilo ali era um segmento que ia me interessar ou não. Então a gente já entendeu um pouquinho como é que você chegou ali nos fundos imobiliários, mas agora eu quero entender o seguinte, tá, Will? Já fazendo uma cronologia aqui para os dias de hoje. Hoje você já passou da sua liberdade financeira, pelo que a gente conversou, né? Já dobrou seus custos, triplicou seus custos, porque 40 anos você teve bastante tempo para render, né? Eu considero que a partir de 2017 que eu comecei a investir de forma mais séria em fundos imobiliários, né? Ali eu comecei a estudar fundos imobiliários, todo dia eu lia relatório gerencial, todo dia eu lia os fatos relevantes, eu comecei a estudar segmentos dentro dos fundos imobiliários e eu comecei a me sentir seguro para ir retirando o dinheiro de ações, né? Eu já estava com uma carteira em grande parte de dividendos, né? Mas eu não tinha segurança que aquele dinheiro eu ia receber, né, todos os anos, eu ia poder dividir aquilo mensalmente, ia me dar uma renda com certa tranquilidade. Como os fundos imobiliários, por lei, têm que pagar 95% do lucro obtido semestralmente, e todos pagam mensalmente, pelo menos o que eu invisto, aquilo ali me deu segurança para ir, já que eu tinha alcançado um certo patrimônio suficiente, para ir migrando para fundos imobiliários. Então, comecei a deslocar meu dinheiro de ações, né, ia realizando alguns lucros e transferindo para fundo imobiliário. E foi montando minha carteira, com erros e acertos e tal, até chegar ao que eu tenho hoje. Então, assim, considerando apenas o que eu tenho de fundo imobiliário, ele é suficiente para pagar minhas contas. E por isso eu digo que eu alcancei a liberdade financeira. Bom, Tau, então você como é um investidor ali que está no mercado de fundos imobiliários desde 2017, você passou por muitos ciclos imobiliários, dá para dizer assim, né? Então, você pegou desde 2019 aquele boom dos fundos imobiliários que tiveram, você pegou pandemia, você pegou o aumento de juros ao longo dos anos. Então, primeiramente, antes de você falar dos ativos da sua carteira, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho das estratégias que você segue, se é uma estratégia só, se ela foi mudando ao longo do tempo. Traz um pouquinho de cor disso para a gente, por gentileza. Não, maravilha. Bom, primeiro a gente sempre vai mudando um pouco a estratégia, né? Eu tenho uma estratégia que é de renda, que é a grande parte da minha carteira em fundos imobiliários, que está bastante alocada nos fundos grandes, e eu tenho uma estratégia de ganho de capital, né? A estratégia de renda, o principal, é onde realmente eu vou viver dessa parte, e a estratégia de ganho de capital é porque eu gosto de fazer um pouquinho disso aí. Inclusive, eu acho que isso é um bom exemplo de como a gente se auto-engana, né? Então, vou citar aqui uma das coisas que eu comprei. Eu comprei, quando o fundo VSHO, lá de shopping, que é pequenininho, tem 3 shoppings só e são fora Dos grandes centros. dos grandes centros, né? Ele estava cotado aí entre 55 e 60 reais. Né? Pelos meus cálculos lá, mesmo que tivesse uma vacância grande, ele ia pagar pelo menos 50 centavos, aí, em torno disso, de média. Mas eu acreditava que ele chegaria fácil aos 60 centavos e talvez melhorando um pouco a situação, ele ultrapassasse isso. Então ele estava muito barato. Né? Fora que esse valor era mais ou menos 50% do valor patrimonial da cota. Né? Então eu resolvi alocar um pouquinho nele. Bom, e essa é a forma exatamente de não se fazer algo. Nessa mesma época, a gente tinha, por exemplo, o HGLG, que estava pagando em torno de 0,8%, né, um fundo grande, que tinha na época 1,5 milhões de metros quadrados de galpões logísticos, extremamente diversificado, bons galpões, uma segurança muito grande. Então, o erro normal disso é o seguinte: você olhar pelo retorno possível primeiro, em vez do risco. Então, sempre que você for estudar algum ativo, lembre-se que você tem que estudar risco-retorno. Primeiro, o risco. Então, olha só, eu estou falando de um ativo de shopping,
com 3 shoppings apenas. Se um deles der qualquer problema, vamos dizer que fecha um shopping, né? E principalmente se for um dos que mais paga, você pode ter uma redução drástica da renda, e a redução drástica da renda a gente sabe que vai fazer com que o valor da cota caia drasticamente. Então, o risco dele é significativo. Quando você tem a comparação com outro ativo grande, diversificado, que está pagando uma boa renda, é um bom momento de investir nele, você não deveria nem perder tempo analisando os fundos menores, de muito mais risco, né? Mas por que eu faço isso? É quase que uma brincadeira, né? Isso aí representa o quê? 0,01% do meu patrimônio. Mesmo que eu ganhe muito dinheiro nisso aí, percentualmente, significa nada. Eu gosto porque eu gosto um pouquinho de fazer essas alocações fora do padrão. Mas mesmo que dê tudo certo, não vai dar quase nada de dinheiro. Assim como também, se não der certo, também não vai significar grandes coisas. Então, lembre-se, se você for investir em alguma coisa, analise primeiro o risco, né? Não se entra num ativo de risco se você não tem uma carteira bem diversificada, né? Já consolidada, e aquilo não represente um percentual pequeno, né, da sua carteira. É um erro fazer isso, né? Faço porque é quase que uma brincadeira de eu gastar um pouquinho de dinheiro em algo que não vai me fazer mal nenhum, mas me faz também acompanhar uma série de fundos que eu não olharia na minha carteira. Então, esse fundo tem um shopping em Valinhos, fui conhecer um pouco da cidade de Valinhos, que eu não conhecia, outro em Hortolândia, também não conheço. E o terceiro shopping, que eu conheço bem o local, é na saída das barcas ali em Niterói, né? Minha família, parte de pai, é de Niterói ali, eu andei muito naquela barca Rio-Niterói, conheço bem aquela região. Então passa muita gente ali, mas não significa que isso reverta em renda, que é o que a gente não vê tanto para o shopping, né? Então, me serve um pouquinho para estudar mais do que efetivamente para ganhar dinheiro. Poxa, que legal. Eu fiquei realmente bem interessado para saber mais a fundo dessa brincadeira, entre aspas, que você fez, mas depois eu te pergunto no off, mas eu gostei muito desse tipo de entretenimento que você faz estudando os próximos fundos. Eu acho que acaba sendo uma forma bem legal de você aprender um pouquinho mais do mercado e algumas particularidades que ele tem. Mas, tá, Will, vamos lá, você falou de shoppings e agora eu queria entender um pouquinho de como que você está distribuído na sua carteira. Quantos fundos você tem? Quais setores você gosta de investir? Conta um pouquinho pra gente. Ah, não precisa dizer necessariamente os ativos, mas a galera gosta de saber. Bom, eu tenho muito fundo na carteira, mas assim, eu tenho 30 fundos que representam quase 90% da minha carteira. Só que eu tenho, na verdade, no total 63 atualmente, né? Eu espero que, se a gente tiver um mercado de alta até o final do ano que vem, provavelmente eu vou vender aí 30 fundos pelo menos, né? Eu já estou me desfazendo de 5 deles, né, para terminar. Eu estava com 69, vendi 6, estou com 63. Eu já tive 74 fundos na carteira, mas assim, são aqueles fundos que não representam praticamente nada, né? Atualmente até vou falar, eu estou vendendo um pouco do HSLG, né, que eu comprei muito barato, né? Estou trocando a posição, né? Ele subiu um pouquinho, ainda acho que está num bom preço, mas eu tenho um outro ativo que eu considero mais seguro e que vai me pagar um pouquinho mais. Então, estou fazendo essa movimentação atualmente. Então, estou terminando de vendê-lo. É, Se a gente realmente tiver um mercado de alta é, daqui para o final do ano, e principalmente no ano que vem a alta persistir, minha carteira deve se reduzir a praticamente 30 ativos, que eu considero, para aquilo que eu quero, ok. Você quer saber os percentuais em cada segmento? Sim, sim, com certeza. Bom, aqui falando mais ou menos de cabeça, eu devo ter em torno de 20% em shopping, 25% em logística, é, não deve chegar a 20% em renda urbana, é, shopping, logística, renda urbana, fundo de papel
devo ter atualmente uns 25% também. E a sobra aí entre lajes, hedge funds e o que era de FOF, né? Tá migrando. Uhum. Não, legal. Mais ou Então menos você, isso. você procura investir em setores bem consolidados e mais seguros, né, ali para sua carteira de renda, né? Sim, essa é a ideia. E eu prefiro imóveis do que CRIs, né? Papéis. É. Eu considero o E seguinte, uma coisa que acho que é pouco visto no mercado, né? Mas a gente tem mais possibilidade de perder patrimônio com crédito do que com imóvel, né? Então, assim, você tem um CRI que ele é 5% do, do, do fundo lá, ele deu default total e você não consegue recuperar quase nada, você vai perder um pedaço ali do seu patrimônio, né? Já imóvel eu considero que é mais difícil, não que a gente não tenha visto ao longo do tempo isso acontecer em uma ou outra gestão, mas os fundos mais seguros é bem mais difícil você ter uma perda significativa do seu patrimônio. um prédio não vai desaparecer de um dia para o outro naturalmente, né? Vai acontecer alguma coisa bem fora do normal para que isso aconteça. A gente já viu vendas abaixo da inflação e tal, então a gente perdeu também em imóveis, né? E algumas até abaixo do valor da compra. Mas isso é menos provável do que você ter defaults em CRIs que dê realmente uma perda patrimonial. Legal. Então a estratégia do Tawil, setores bem perenes e tijolo. Gosta de tijolo, né, Tawil? Prefiro. Não que eu acho que não deva investir em papel, acho que deve investir sim. Para Acho que diversificar, o papel paga mais, etc. legal. E eu fiquei bem assustado com a quantidade de fundos, hein? 72 fundos você já chegou a ter na carteira. 74. Como é que você faz para acompanhar tudo isso, Tawil? Bom, a vantagem de ser tecnologia é isso, né? Primeiro, o seguinte, então, eu taco todos os meus fundos, eu uso muito a ferramenta Notebook LM, que é para estudo, né? Mas eu taco todo o relatório gerencial, taco nele, resumo, a primeira, já tem um prompt pronto lá para procurar problemas na carteira. A vacância aumentou, aí eu boto o relatório anterior, o atual e tal, então mando olhar a vacância física, a vacância financeira, se está algum inquilino saindo, isso a IA já me traz tudo resumido. Então, o que, que eu faço? Primeiro, eu me concentro naquilo que está dando problema. Então, jogo CRIs lá e mando pesquisar. Teve algum default e tal? Pego todas as assembleias de CRIs que eu encontro, taco na IA, mando ela pesquisar por mim. Então, isso me faz ganhar muito tempo, né? Agora, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. Então, eu pego os relatórios gerenciais, eu gosto de ler. Assim, não acho que é o que a maioria das pessoas gostem ou que devam fazer, né? Eu acho que uma carteira consolidada já de fundos que são grandes, de bom tamanho, se você ler um relatório por trimestre, você vai acompanhar bem aquele fundo de tijolo, né? Ele não vai te dar Uhum. surpresa assim que você tem que fazer uma movimentação hoje, que amanhã já era, né? A gente tem as crises sistêmicas que pega todo mundo, mas uma crise num fundo grande que você aconteceu algo, né, só se houver má fé do gestor, né? Mas desconsiderando isso, é muito pouco provável. Então, assim, as pessoas em geral têm outras coisas que elas preferem fazer do que ficar lendo relatório gerencial, né? Mas eu uso muito, né, a inteligência artificial para me ajudar na análise e concentro primeiro nos estudos. Então, vou olhar apenas aquilo que está dando problema em primeiro lugar. Depois eu vou ler com calma as coisas que eu gosto. Legal, legal. Inclusive, você entrou num tema que é muito recorrente chegar perguntas aqui pro canal do professor e no Instagram do professor também. Muita gente perguntando se é possível analisar eh, relatórios ou até mesmo de uma forma mais ampla um fundo imobiliário através da inteligência artificial. Então, segundo isso que você disse, dá para a gente considerar que sim, é possível fazer isso de alguma forma. Tranquilamente. E isso que eu nem tenho uma IA profissional, não. Agora, eu vou dar um exemplo de uma casa muito conhecida no mercado, não vou citar aqui o nome
porque não tive essa autorização. Mas essa casa, por exemplo, né, imagina o seguinte, você tem, sei lá, 500 CRIs para analisar. Você sozinho, 500 CRIs. O que essa casa tem? Ela tem uma IA especializada, então ela pega todas as assembleias. Pô, você tem uma assembleia por mês lá. 99% das assembleias lá são só pro forma. Aberta, participaram fulano de tal, não sei o que, nada a relatar, fecha a assembleia. Então você perde muito tempo lendo coisas que não te dizem nada, não tem nenhuma informação útil. Essa casa, muito conhecida no mercado e muito conceituada, ela tem uma IA que é especialista em ficar olhando problema. Então, assim, ela vai procurar a palavra default, vai procurar N sinônimo, inadimplência, etc e tal. Ela pega todas as reuniões de todos os CRIs, taca nessa IA, pega todos os relatórios, tudo que existe de comunicado público, ela taca lá. Ainda essa IA é treinada para também procurar na internet sobre aquele CRI específico ou qualquer reportagem sobre a empresa que está construindo lá. Quando essa IA encontra qualquer problema, ela comunica ao gestor. Aí o gestor olha, lê aquele relatório lá, vê se realmente é um problema, e ele falou para mim, eu ligo direto lá para quem está empreendendo o crédito que a gente consignou. Então, assim, já existe no mercado profissional ferramentas usadas só para isso, né? Essa casa, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, né? Ela usa a IA profissionalmente e especializada para entender um CRI, buscar problemas, inadimplência, etc., para que não precise uma pessoa, um ser humano, ficar lendo todos aqueles relatórios e tal, não sei o quê, demoraria muito tempo, perderia muito tempo, e a gerência dela é otimizada dessa forma. Perfeito, então aí é um baita exemplo aí do tal Will, para você que sempre se perguntou, será que dá para a gente confiar em alguns relatórios de inteligência artificial? Porque muita gente faz isso, né? Muita gente coloca um PDF lá de um relatório gerencial, de um informe mensal e pede para ir analisar. Dá para fazer isso? Dá, mas também você precisa ter muito cuidado, porque criar prompts muito bem específicos sobre aquilo que você quer procurar dentro de um relatório ou não, porque não adianta você falar para a IA propriamente dita, para um chat GPT, para um Gemini falar, analisa, que ele vai analisar aquilo que ele acha que é interessante, mas não necessariamente é aquilo que você quer encontrar. Tô correto, Tauil? Sim, tem que tomar muito cuidado, né? A IA, toda IA ela é feita para chat, né? O que significa isso? Conversar, né? Então, existe um termo na computação chamado alucinação. O que significa isso? Quando a IA não tem elementos suficientes para te responder, ela vai te responder mesmo assim, porque ela é feita para interagir. Então, vou dar um exemplo absurdo. Assim, vamos supor que você vira e fala para a IA, olha lá aquele menino. Né, ela não está vendo o menino, ela fala, eu pergunto para ela, que idade você acha que tem aquele menino? Ela fala para mim, deve ter uns 60 anos. Né? É óbvio que um menino não pode ter 60 anos, mas pode ser que a IA não tenha elemento suficiente para te dar aquela resposta. Então, assim, tome cuidado com o uso dela. Eu uso de forma muito específica para procurar coisas que eu falei para ela fazer. Né? Então, assim, não é que eu deixo nenhuma decisão para ela. Se eu não tenho conhecimento de nada num determinado mercado financeiro, a IA não vai me ajudar. Ela vai me ajudar eu já conhecendo, sabendo o que procurar dentro. Então, assim, eu vou olhar um relatório gerencial, por exemplo, vou pegar lá, pego todos os relatórios de logística, eu taco lá no notebook LM e falo para ele, me diga, comparando o relatório deste mês com o mês anterior, de todos eles, quem aumentou vacância financeira, quem aumentou vacância física, quais inquilinos de quais galpões logísticos estão saindo, né? Houve alguma venda, quem vendeu, quem comprou, qual é a TIR, né? Então, assim, tudo isso eu ganho tempo, né? Depois depois de fazer essa prévia aí, que é mais ou menos o comando que eu dou para ela, eu começo a ler daquilo que tem mais interessante. Vamos dizer que o GGRC vendeu 2 galpões logísticos. O HGRU vendeu 2 imóveis lá de um atacadista tal. Então eu começo por eles, vou anotando que TIR que deu prejuízo, deu lucro, para quem vendeu, né? Verifico também se não está ocorrendo o que eu chamo de movimento cíclico, que é um vende para o outro, vem volta.
E isso tem me preocupado muito no mercado imobiliário. Então, eu uso a ferramenta de IA a meu favor para eu ganhar tempo. Então, assim, se tem alguma coisa que eu tenho que ter maior atenção neste momento, provavelmente a IA vai capturar. E aí eu vou conseguir trabalhar primeiro naquilo que talvez tenha alguma urgência, né? Volto a dizer, investimento não é para ter urgência, né? Mas tem coisas que de vez em quando acontece e a gente tem que olhar. Voltando ao exemplo do VSHO, que a gente tem até um exemplo interessante. Eu mandei a IA varrer lá os relatórios, o Kinoplex está saindo de um dos shoppings dele. E era um inquilino importante. Então foi a primeira coisa que eu fui ler. Então veja como investir em fundos pequenos é um problema, né? Não tem essa dor de cabeça para você, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. Legal, Tauê, então a gente falou um pouquinho sobre AFO, mas eu quero falar um pouquinho também sobre disciplina, né? Porque afinal são 40 anos investindo, né? Ali você já está investindo em fundos imobiliários há quase 10 anos, né? Ano que vem faz 10 anos. E você que é profissional ali da área de TI, você me comentou que durante quase toda a sua carreira você investiu basicamente quase 30% do salário. Lógico, teve alguns meses mais, outros menos, mas isso, o que eu quero trazer aqui é que você não precisa fazer grandes loucuras para você ter sua renda passiva, para você alcançar a sua liberdade financeira, que é onde você está chegando hoje, né? Sim, na realidade até o valor se mostrou um excessivo. Se você comparar em relação ao meu salário, eu consigo realmente superar o meu salário com a renda passiva hoje. Mas eu tive uma disponibilidade por ter formado na área de TI, né, de ter bons empregos e tal. Isso me rendeu um excesso de capital que eu pude investir e gerar o famoso juros sobre juros ao longo desse tempo. O que eu recomendo para as pessoas, né? A gente não sabe aqui com exatamente que público a gente está lidando, mas procure pelo menos reservar 10% dos seus investimentos para o longo prazo, né? Que é para essa alcançar a liberdade financeira. E o importante da liberdade financeira é que você alcança sem depender de ninguém, do governo e tal, depende apenas do seu esforço de conseguir poupar e investir, né? Agora, veja, se você vai investir 10% para o longo prazo, significa o seguinte, que você tem que ter uma certa liquidez para não precisar desse dinheiro a qualquer momento. Pode ser que se você precisar desse dinheiro antes, você tenha que vender os seus ativos em um momento ruim na bolsa, né? Então, primeiro, antes de ter esse investimento por longo prazo, você tem que ter uma reserva, que a gente chama de reserva de emergência. E uma pergunta frequente que eu recebo é: qual é o tamanho de uma reserva de emergência? Bom, depende da segurança que você quer ter, mas o mínimo que ela deveria cobrir é 3 meses, custo de você viver 3 meses sem emprego. Então, se você não tem ainda uma reserva de emergência para pelo menos viver 3 meses, se você perder o emprego e conseguir se realocar no mercado, você não deve investir por longo prazo. Então, comece pela reserva de emergência. Então, você vai poupando, vai juntando, né? Atingiu pelo menos 3 meses de reserva, aí sim pense em investir por longo prazo. E, na medida do possível, cresça um pouquinho, né? Se você conseguir chegar aí a ter 6 meses de reserva de emergência, está ótimo, né? Mas não precisa fazer tudo de uma vez. Então, alcance 3 meses aí, comece a investir por longo prazo, que talvez é aquilo que te dê mais prazer, você vai ver que você pouco a pouco está alcançando essa liberdade financeira, reinvestindo, 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 botando um pouquinho mais, e tem uma segurança, primeiro, de você não precisar vender esse patrimônio no momento ruim de mercado, e normalmente é no momento ruim de mercado que a gente costuma perder emprego e ter necessidades excepcionais, né? Por isso a reserva de emergência é importantíssima, né? Então, se você mantiver, né, essa disciplina, montar primeiro sua reserva de uma emergência, depois pensar em investir por longo prazo e for pouco a pouco ao longo da sua vida, principalmente se você é jovem aí, você tenha certeza, você vai alcançar a liberdade financeira sem depender de ninguém. Legal, pô, conselhos preciosíssimos do Tauil aqui. E você tocou num ponto que é um dos pontos que eu queria chegar quando eu te convidei para esse episódio,
porque uma das lives que você fez com o professor Baroni no canal foi justamente falando sobre reinvestimento, né? Então, é lógico que eu não vou te pedir para falar tudo que você falou ali naquela live, mas eu queria que você desse uma palhinha para as pessoas sobre o quanto elas precisam reinvestir para conseguir proteger o patrimônio delas. Porque tem gente que acha que só reinvestindo 100% do patrimônio delas, ou mais de 50%, que elas vão conseguir proteger seu patrimônio. E um estudo que você trouxe aqui para o canal diz o contrário, né, Tawil? Sim. Bom, a gente dividiu o estudo em algumas partes, né? Uma delas, que eu acho que é a mais interessante para o público em geral, é a renda, né? Bom, o nosso estudo teve 7 anos. Como é que a gente fez ele? A gente pegou os 20 maiores fundos, né? Foi até a orientação do professor Baroni, e analisamos como é que eu teria me saído se eu tivesse investido nos 20 maiores fundos, e a gente teve uma janela de 7 anos, e a gente viu que a renda foi preservada sobre a inflação medida pelo IPCA. Então, em tese, eu consegui manter minha renda, né, apesar da inflação alta que a gente tem no Brasil. Sobre o valor patrimonial, não, porque isso depende muito do fim do momento, a gente está no momento ainda de baixa da carteira, então a carteira perdeu um pouco de valor sobre a inflação patrimonialmente, mas se você não vender os ativos, o importante é que a renda te garantiu. Certamente, se a gente mantiver esse estudo, que é o que a gente pretende fazer para mais anos, se a gente pegar um momento de alta no mercado, a gente vai ver que superou muito a inflação, o valor patrimonial. Então, isso depende muito do ponto final que a gente olhou, né? Como a gente pegou em 2020 a crise da Covid, né? Depois pegamos a segunda onda da Covid, a terceira onda da Covid. Quando termina a terceira onda, vem junto a guerra Rússia-Ucrânia, né? Então foi um período muito longo de crise. E veja que mesmo assim a gente conseguiu preservar a renda sem escolher fundo, pegando os 20 maiores e sem fazer movimento na carteira. Então a ideia é que agora a gente complete, chega ao 8º ano aqui e assim por diante a gente vai. A ideia é que a gente vá mostrando a evolução dessa carteira sem fazer movimentação, ou seja, uma gestão totalmente passiva. Que legal, que legal. Então, para você que quer assistir esse estudo completo, essa live completa do Tawil, do professor Baroni e do Bernardo, trazendo toda essa explicação, eu vou deixar um link na descrição aqui para vocês assistirem e também um cardzinho aqui na parte de cima do vídeo, como reinvestir os fundos imobiliários para você que já está ali caminhando nas suas cotas. Bom, Tawil, então a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria muito te agradecer, primeiramente, pelo seu tempo, e segundo, por trazer um pouco da sua trajetória. E você, como uma pessoa muito vivida no mercado, eu queria que você deixasse uma dica para quem está assistindo esse vídeo e de repente está pensando em começar em investir em fundos imobiliários, ou para quem já começou, principalmente, e está ali dando seus primeiros passos, mas ainda está testando. O que você tem para falar para essas pessoas? Muito bom. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa da renda passiva, né? O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é você atingir uma renda que pague suas despesas mensais, né? Quando você atingir esse patamar de renda, você conquistou a liberdade financeira, você está livre para fazer o que você quiser da sua vida, né? Agora veja, o corolário disso, né? Ou seja, uma dedução dessa parte é o seguinte: quanto maior meu custo, mais eu vou levar tempo para alcançar. Então, uma vida simples, né? Ela te propicia você alcançar mais rapidamente a liberdade financeira. Não é que todo mundo tem que ser monge, né? Mas pense nisso. Então, procure no início ter a vida mais simples possível. E pouco a pouco, à medida que você vai atingindo um patamar maior de reserva financeira, você pode ir dando uma incrementadinha nela e tal. Isso vai te ajudar na vida a você chegar mais rapidamente na liberdade financeira. Sobre fundos imobiliários especificamente, né, o que eu recomendo é você se concentrar primeiro nos maiores fundos, efetivamente, porque eles vão te dar mais segurança, principalmente quando você está começando e não conhece. A probabilidade de você errar investindo no fundo grande, ela é muito menor do que você investir no fundo médio. Então, estude primeiro os fundos grandes.
certo? E veja os setores mais consolidados, como shopping, galpão logístico, renda urbana, fundo de papel, e o pessoal não recomenda, mas eu recomendo sim Lages. Lages só tem uma questão que você tem que estudar um pouquinho mais. O que acontece no Lages é porque no mundo inteiro, se você for ver, ela tem um ciclo muito bem conhecido, né? Então a vacância começa a diminuir, os preços disparam dos escritórios, né? Lages são escritórios. Então, quando os preços estão lá na altura, né? O Caio, que é um empreendedor imobiliário, vai construir. Aí, pô, essa região aqui cabe mais 6 prédios, vai fazer 3. Só que eu também sou empreendedor, também gostei, vou fazer mais 3. Aí o outro vai fazer 3. Então, ao mesmo tempo, né, diversas, né, empresas constroem imóveis ao mesmo tempo. E aquilo vai gerar vacância. Então, o preço vai cair e o ciclo vai começar tudo de novo. Quando a gente tem esse excesso, né, uma vacância dita mais ou menos de equilíbrio entre 10% e 15%. Na verdade, o que eu vejo é que 10% você começa a ganhar preço de aluguel, começa a subir. E 15% você já está beirando ali, você dá um descontinho, dá 2 meses de carência aí para o inquilino, etc e tal. Mas nessa faixa, 10% a 15% é uma faixa muito saudável. Quando está acima de 15%, principalmente quando passa de 18%, a gente vê os preços caindo, o pessoal fazendo qualquer coisa para o inquilino ocupar o imóvel, né? E quando a vacância está muito acima disso, então é um desespero. Então, isso acontece, ciclo. E o que a gente está vendo atualmente no mercado? Né? A vacância, São Paulo está caindo, Rio de Janeiro está caindo, Belo Horizonte está caindo, Curitiba está caindo, Porto Alegre está caindo. Então, é um fenômeno que, mais ou menos no Brasil, a gente está vendo o mercado de lajes se recuperar. Sendo que o mercado principal é São Paulo. Então, a gente está chegando aí numa vacância em torno de 17%, estamos quase lá. É muito provável que no final do ano a gente tenha uma vacância dentro de uma margem interessante para a cidade de São Paulo. Sendo que se eu olhar lá no sul, lá Santo Antônio, etc e tal, né, falo com isso só de mapa, né? São Paulo, já tive aí, mas se você me botar na Faria Lima ou na Paulista, eu não sei qualquer uma, qualquer outra, né? Mas enfim, você pega a vacância na região do Itaim, tal, Vila Olímpia, ela é bem baixa. Mas você vai mais para o sul, ela está alta. Então ela nunca vai ser uniforme. Mas o que a gente vê na média, pegando Chucrizaidan, etc., esses locais a gente está vendo que vai cair bastante. Então é muito provável que a gente chegue ao final deste ano já com uma vacância bem interessante e que a partir de 2027 a gente vai ver um bom ganho de preço. E aí o pessoal vai olhar para hoje ou para trás, quando estava melhor ainda, os fundos de lajes, fala, por que eu não comprei esse negócio que valorizou 30%? Né? Então, recomendo também, não deixe de olhar Lages, que começou nesse setor, né? É um setor consolidado no mundo inteiro e sempre vai ser importante você ter um escritório, não à toa, nosso amigo Caio está em um deles. Exatamente. Para quem não sabe, a Suno fica no complexo JK. Então, é um complexo de. Tem shopping, tem escritório, tem teatro, tem academia, tem de tudo aqui. Então, é bem legal, bem legal. Tá, Will, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu acho que a gente teve várias aulas aqui ao longo desse episódio, inclusive essa última aqui, falando um pouquinho sobre lajes corporativas, que inclusive eu também gosto, viu? Você não é o único. Tem muita gente que não gosta de lajes, mas eu, por estar principalmente inserido nesse meio aqui de Faria Lima, Vila Olímpia, que é o coração das lajes corporativas, eu gosto bastante. Aliás, deixa eu E dar uma recomendação para quem nunca leu, leia o livro Dominando o Ciclo de Mercado. E ele cabe muito bem para laje, que tem um ciclo longo e bem definido. show de bola, então fica lá. Essa, você sabe qual que é o autor do livro, Tayo? Howard Marks. Howard Marks, Dominando Ciclos de Mercado. E eu vou deixar uma segunda indicação também para quem está começando, principalmente, e-book Invista em Fundos Imobiliários, aqui da Suno, do professor Baroni, que inclusive você que está assistindo pode entrar ali no link da descrição e receber gratuitamente uma leitura. Então eu falo tanto sobre ler, né, porque ele é uma pessoa que
veio de uma escola diferente, né? Hoje você aprende muito em cursos online, YouTube e tal, e foi lá na raça, foi lendo, foi entendendo, leu a lei dos fundos imobiliários, que pouca gente, tenho certeza que pouquíssima gente já leu essa lei, investidores no dia de hoje, né, eu digo. Então, estude, siga os conselhos da Way, estude bastante, se aprofunde os seus conhecimentos e com certeza você vai chegar na sua renda passiva. Tá, Will? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite, Caio. Gostei muito, né? E um abraço aí para você. Parabéns pelo trabalho. Acho o trabalho de educação financeira um trabalho muito importante para o nosso país, que tem pouca educação, ainda mais financeira. Então, se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou desse episódio. Os comentários de vocês são muito importantes para a gente saber que a gente está no caminho certo. E, é lógico, se você quiser participar do Como Eu Fiz, assim como o Tauí e tantas outras pessoas que passaram pela nossa playlist, aqui vai ter um formulário na descrição desse vídeo para você responder umas perguntinhas e lá a gente começa a trocar uma ideia, quem sabe você vai ser um dos próximos a estar aqui nesse quadro, tá bom? Muito obrigado e até mais.